A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito hematófago do gênero Anopheles, também conhecido como mosquito prego. Portanto, a malária não é uma doença contagiosa. Isto é, uma pessoa infectada não é capaz de transmitir malária diretamente para outra pessoa. Apenas 4 espécies do plasmódio da malária parasitam o homem: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Dentre essas espécies, somente as 3 primeiras têm prevalência no Brasil. O protozoário causador da malária apresenta um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, para completar o seu ciclo biológico, precisa de 2 hospedeiros diferentes, um vertebrado e outro invertebrado. As fontes de infecção para o mosquito são animais doentes, como mamíferos, aves e répteis, que apresentam formas sexuadas do parasito. A transmissão natural da malária ao homem se dá quando fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles inoculam os plasmódios na corrente sanguínea do indivíduo picado. Para entender o quadro clínico da malária, é preciso primeiramente compreender o ciclo de vida do seu agente etiológico. Esse ciclo tem início quando o mosquito vetor pica um animal infectado com o protozoário causador da malária. O Anopheles suga o sangue desse animal, juntamente com as hemácias que estão infectadas pelos plasmódios. Dentro do mosquito, os protozoários passam por um processo de reprodução, transformação e alojamento nas glândulas salivares do inseto. Quando o mosquito pica um ser humano saudável, a saliva contaminada é liberada no ferimento causado pela picada, por meio do aparelho bucal do mosquito. Essa saliva contaminada alcança a corrente sanguínea do indivíduo. Através do sistema circulatório, os protozoários chegam ao fígado, onde parasitam os hepatócitos, marcando o início da fase hepática ou pré-eritrocítica da malária. A duração dessa fase varia conforme a espécie do plasmódio: 6 dias para o Plasmodium falciparum, 8 dias para o Plasmodium vivax e de 12 a 15 dias para o Plasmodium malariae. Durante essa etapa, nenhum sintoma da doença se manifesta. Ao término dessa fase, a reprodução dos protozoários leva ao rompimento das células hepáticas. Isso resulta na liberação dos plasmódios na corrente sanguínea em grande quantidade e na forma de merozoítos. Nesse momento, os merozoítos parasitam hemácias, iniciando a fase sanguínea ou eritrocítica da malária. Durante um período que varia de 48 a 72 horas, o parasito se reproduz no interior dos eritrócitos até provocar a sua ruptura, liberando novos merozoítos que irão invadir novas hemácias. O quadro clínico da malária pode ser leve, moderado ou grave, dependendo da espécie do parasito, da quantidade de parasitos circulantes e do tempo de doença. Os sintomas mais comuns da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dores de cabeça. Nos quadros mais graves, o doente pode apresentar dispneia, convulsões e hemorragias. Cronicamente, a infecção por malária pode provocar hepatomegalia. Os picos febris característicos da malária têm origem na liberação de substâncias tóxicas chamadas hemozoínas na corrente sanguínea. Essa liberação ocorre quando as hemácias se rompem durante a fase eritrocítica da infecção. Essas hemozoínas estimulam o sistema imunológico a aumentar a temperatura corporal como parte de uma estratégia para criar um ambiente desfavorável à sobrevivência dos parasitas. O intervalo entre esses picos de febre pode variar, sendo de 3 ou 4 dias. Isso leva à classificação das febres como terçãs, quando ocorrem a cada 3 dias, ou quartãs, quando ocorrem a cada 4 dias. A febre terçã é provocada pelos plasmódios das espécies Vivax e Falciparum. Por outro lado, a febre quartã é causada pelo Plasmodium malariae. Entre as principais medidas de prevenção da malária estão uso de mosquiteiros, roupas que protejam os braços e pernas, telas em portas e janelas e uso de repelentes. O tratamento da malária visa atingir o parasito em pontos-chave de seu ciclo evolutivo. Para isso, são utilizados fármacos como a cloroquina, para eliminar as formas sanguíneas do parasito, e a primaquina, que ataca as formas hepáticas latentes do protozoário.
A malária é a endemia parasitária mais importante do mundo, responsável pela morte de cerca de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas a cada ano. É uma doença tropical que se distribui predominantemente pela África, Ásia e Américas. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, sendo menos frequente nas demais porções do país. A malária é uma doença de notificação compulsória, ou seja, todos os casos suspeitos ou confirmados devem ser obrigatoriamente notificados às autoridades de saúde, utilizando-se as fichas de notificação e investigação.